Vamos à mensagem do dia do livro Vigiar e Orar de Carlos Marcelo e do irmão José. Tem como título Tarefas Significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificante, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Olha quanta coisa, né? Prosseguindo, vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a doce paz de Cristo se faça presente nas nossas consciências. Que saibamos agradecer a esse momento salutar que a espiritualidade nos propicia e, de mãos dadas com o Pai, agradecer a grande oportunidade da nossa filiação divina no planeta Terra. E, de mãos dadas com a espiritualidade, nós só temos simplesmente, ó Pai, te agradecer este momento que aqui estamos, de mãos dadas contigo, envolvidos pelo teu magnetismo, a nos propiciar equilíbrio comum. Estamos em planeta Terra, vivenciando grandes experiências, mas agradecemos ao seu direcionamento amigo na senda do bem. E tu nos disseste que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, você aqui estaria. E plenos desse amor que você nos proporciona, nós só queremos te dizer, ó Pai, o quanto nós somos felizes pelo despertar das nossas consciências. Que a harmonia e a paz envolvam o nosso ambiente, as nossas consciências, mesmo que estejamos vivenciando momentos de aprendizado, que saibamos confiar e não temer. E a nossa alegria se faz muito presente, porque hoje temos a presença da nossa querida irmã Miranda, que aceitou o nosso convite com carinho para que juntos possamos, na trilha do aprendizado, agradecer as benesses que o arquiteto do universo nos propicia. E sendo assim, recebendo esse abraço caloroso da espiritualidade, em nome de nosso querido vovô Bezerra, em nome de Deus, nosso Pai, damos início a mais uma noite de estudos, agradecendo a essa oportunidade salutar e edificante. Obrigada e graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos conduza. Na realidade, o presente foi meu, porque falar de Jesus em qualquer lugar é o meu primeiro socorro. E falar de Jesus através de Francisco de Assis é um tratamento moral. Então, nós vamos convidar a todos, encarnados e desencarnados, para uma viagem, não é? Vamos nos reportar a Galileia distante, que não devia estar tão distante em nosso coração. Amélia Rodrigues nos diz que naqueles tempos, naqueles dias em que Jesus estava se preparando para vestir o corpo de carne na terra, a Galileia e toda a Judéia era um jardim florido. E ali chega o nosso mestre, de uma forma simples, né? Elevando do átomo ao arcanjo, naquilo que, tendo a sua primeira noite, numa estrebaria, deitado numa manjedoura, ele santificou do mineral ao arcanjo,
engenheiros siderais que vieram acompanhá-lo no erudo da carne. Eu estou falando do feno, dos excrementos dos animais, da terra, de tudo que compunha a estrebaria, dos próprios animais, e daquela estrela de Belém, que nada mais era do que a reunião de espíritos puros, que não vestiram corpo de carne na terra, mas vieram trazer o amigo. Ele, o nosso sol espiritual. Nós sabemos através do Emmanuel que existe uma comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar. Jesus é parte dessa comunidade. A sua missão de guia e modelo da humanidade terrena, quando ele vestiu o corpo de carne, ele não estava só, os amigos vieram com ele. Ele vestiu o corpo e os amigos continuaram em torno da atmosfera da terra. E aí Jesus cresce, não é? Depois dos 30 começa a missão dele. E entre aqueles que ele convidou para compor o colegiado apostolar, a nossa primeira grande lição. Ele, engenheiro sideral, poderia simplesmente, sozinho, falar, dizer, fazer e agir. Ele convidou pessoas. E ele convidou pessoas que traziam os traços das lutas e dificuldades da humanidade terrena. Tomé, com a sua negação. Judas, com a sua ilusão. Não é? Pedro, com todos os desafios de um temperamento forte, marcante, e sucessivamente cada um. Mas, dentre os 12, havia esse traço da personalidade humana. Um dentre aqueles 12 trazia o aspecto do futuro da humanidade. Porque João Evangelista era recém-saído da adolescência quando une-se a Jesus na tarefa que ele veio nos orientar o caminho da luz. E João Evangelista, dentre os 12, foi o único que em momento algum se constrangeu, teve dúvida ou teve medo. Compreendia Jesus como ninguém. Por isso, nos evangelhos é citado como o discípulo bem amado. Não porque Jesus o amasse mais que aos outros, mas que dentre todos os chamados e escolhidos naquela hora, João era aquele que maior identificação tinha com o resto. E isso fica notório na vida dele. No momento da angústia do Cristo, quando ele é preso, é João Evangelista que fica acompanhando tudo o que está acontecendo e corre para deixar Maria de Nazaré ciente das ocorrências. Quando Jesus é preso, ele vai com Maria tentar para que ela pudesse falar com ele. E Maria, quando se aproxima dos guardas e fala que é a mãe dele, que deseja vê-lo, recebe uma bofetada na cara, cai e machuca o lado. João conduz ela para casa. Jesus é condenado, é julgado, é condenado e vai terminar no Calvário. Aos pés da cruz, nós vamos encontrar o início da grande missão desse Espírito João Evangelista. Humberto de Campos, quando vai falar de Maria de Nazaré, no último capítulo do livro Boa Nova, ele diz assim: junto à cruz estava Maria, sua mãe, cita as outras Marias, que era Maria Madalena, era Maria, prima da Maria de Nazaré, era também a mulher morroíça, que também chamava-se Maria, e cita outras pessoas, Susana, e fala de João, jovem, junto com Maria. Quando Humberto diz que, interessante, eu estou lembrando que no estudo que eu fiz nessa casa, eu levei fazer essa mesma passagem. Eu não consigo falar da crucificação daquele momento sem fazer essa referência. Quando Humberto vai falar desse momento, ele nos diz assim: próximo à cruz, ao lado da cruz, estava Maria. Ele diz assim: junto à cruz. Miranda pode estar à frente da mesa, ao lado da mesa, mas quando eu estou junto à mesa, dá aquela ideia de uma proximidade maior, não é? Quando ele diz junto à cruz estava Maria, sua mãe, ele quis dizer também crucificada com o filho estava sua mãe. Porque imagina o que é uma mãe acompanhar a tortura de um filho
eu desejo que sejais um comigo, assim como eu sou teu Pai. Pois é, a grande diferença entre os 12 discípulos é que João, desde aquela juventude, ele já era um com o Mestre. Se os outros 11 traziam dúvidas, dificuldades, oscilações, João consolida o que deve ser o discípulo. Mais tarde, quando identificado com o Mestre com compromisso de fidelidade. E ali, Jesus vendo a mãe angustiada, que olha para ele, meu filho. Alguns escritores complementam essa citação dizendo, que te fizeram os homens? E Jesus, olhando Maria, responde, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Naquele momento nasce a fraternidade na terra. Porque ele compartilha a mãe dele com todos os filhos de todas as mães. E convida João, com a sua filiação, a ver todas as mulheres como se fossem sua mãe. Mas acontece que naquele momento angustiante, Maria, ela estava muito sofrida. O coração dela estava crucificado. E ela, de repente, não atentou outra mensagem que dava naquela fala. Mas João entendeu. Filho, eis aí tua mãe. É como se Jesus quisesse dizer assim, João, meu amigo, meu companheiro, na terra eu não tenho mais mãos nem pés. Estou crucificado. Guarda a minha mãe para mim. Cuida da minha mãe para mim. Essa passagem já elucida um pouco aquelas ideias possíveis de que Maria de Nazaré teve outros filhos biológicos. Naquele momento em que Maria e seus irmãos chegam, e ele pergunta e fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Devemos considerar que à época a convivência doméstica era muito grande. Eu sou nordestina, nas vias do Nordeste, na década de 60, o meu primo era considerado meu irmão. A família é muito unida. Então, naquela época, os primos eram considerados irmãos. Outros dizem, José já tinha filho, já era viúvo. Mas vamos raciocinar. Dentro do judaísmo, a mulher viúva que não tivesse filhos estava complicada, porque ia passar grandes privações. Se Maria de Nazaré tivesse outros filhos, por que Jesus teria delegado a João a tarefa de guardar a mãe dele? É só uma reflexão, porque nós não podemos afirmar nada, né? Se tivermos o mérito devido, quem sabe vivenciaremos desdobrados depois de desencarnar em 3 desses momentos, porque está registrado na psicosfera da Terra. E ali, João entende a mensagem. Meu amigo, meu irmão, entrego a minha mãe aos teus cuidados. E aquele jovem dá conta da tarefa. Ele segue para Éfeso, organiza a igreja, depois chega com Maria, arranja uma choupana, e ali instala a mãe de Jesus e começa o trabalho de pregação do Evangelho. A tarefa de evangelização na terra chega com Jesus com a lei de amor. Mas ela se consolida a partir daquele momento, que aquele jovem segue para Éfeso, hoje Turquia, e começa a evangelizar. Os outros discípulos seguem a jornada, cada um deles com sua característica, tem a casa do caminho. Maria Madalena segue para o Vale dos Leprosos, que é uma outra reflexão que nós fazemos aqui, uma pinçada. Se nós formos observar, a primeira igreja surge no Vale dos Leprosos. A Casa do Caminho foi a primeira instituição religiosa a nível de acolhimento e socorro. E nesses dias atuais, cabe à Casa Espírita ressignificar a Casa do Caminho da Estrada de Jó. É uma grande tarefa para nós, que deve começar em nossa mente, seguindo o nosso coração, as nossas ações e em toda a associação que nos reunimos. Mas voltemos para Éfeso. E seguem os dias, Maria chega ao momento, que desencarna, João está junto, leiam Boa Nova, se deem de presente, porque
guerra na Ucrânia, luta na Rússia, a Europa em falência moral, o Brasil um caos social, mas é hora de beber Jesus, o Evangelho, as obras espíritas. Quem é religioso viu da procedência os seus livros religiosos, mas nós temos muito que nos foi confiado. Paulo Estevão, Boa Nova, Jesus no Lar, são livros que enchem nossa alma de esperança, para que a gente não ache que vai dar tudo errado, azedou, Jesus perdeu o roteiro da terra e estamos todos ferrados. Não é? Essas obras significam acender esperança em nosso íntimo e abrem canal em nossa mente e nosso coração ao desdobrarmos, para que os bons espíritos possam contar conosco nos momentos de vigília, nas tarefas da primeira página, socorrer, com o pão, com o agasalho, com o sorriso, com o abraço, e por aí vai. E acontece que depois que Maria parte, João segue o caminho dele. E aí todos os discípulos já foram mortos, todos de morte violenta. E João está prestes a ser reunido com outros magotes, um magote de cristão, como eles chamavam, né? As turbas de cristãos. Mas naquele momento ele eleva o pensamento a Deus, ele é preso e é exilado na ilha de Patmos. E no exílio distante, sem ter para quem falar de Jesus, mas o magnetismo de João era algo, sabe? Ele fica na beira da praia e fica relembrando o mestre, narrando os episódios e as vivências ao lado do mestre. E aí começa um fenômeno interessante. E os soldados romanos, com a responsabilidade de guardá-lo preso, ficam intrigados, porque as aves do céu vão para mais próximo e os peixes vêm para a margem da praia para ouvir o canto. Por isso que ele é chamado cantor de Deus. João Nunes Maia, em um livro muito... Eu leio, agradeço pelas vibrações boas e entrego a Jesus se é ou não. Tem companheiros que acham que João Nunes Maia, ele colocou coisas ali que não são verdadeiras, como por exemplo, no período que estava exilado em Patmos, né? Sabendo que ele ainda resistia, Roma deu uma ordem aos soldados para que colocassem ele no caldeirão de azeite quente. E tem pessoas no movimento espírita que acham que isso aí não tem lucidez, mas é uma tortura bem própria do romano, porque a morte com crucificação era ideia de romano, né? Aí diz assim, porque lá está no livro, Francisco de Assis, que ele passou uma semana no caldeirão de azeite. Olha, o que mais tinha naquela época eram árvores para oferecer o óleo. Mas não é possível. E depois de uma semana, quando o fogo baixou, foram olhar e João estava intacto. Isso não é possível. Mas será que nós conhecemos as leis? Os ritos? Quando nós vamos estudar o fenômeno de transporte no livro dos médios, que Erasto narra coisas ali, sem haver desagregação da matéria, pode-se trazer alguma coisa, mas com uma técnica que nós não podemos ainda entender. Mas eu não vou chegar nem a isso. Eu vou simplesmente lembrar de um médico que tem livros que falam sobre ele. Mirabelli. Médico de efeito físico. Alguns amigos disseram que estavam com ele em uma estação com destino a determinado ponto. E Mirabelli subiu. Quando ele chegava na estação de destino, ele já estava lá guardando a bilocação. Não é? Então, eu não sei o que pode ter acontecido, mas que é possível ter ficado ali, não sei. Mas que os romanos podem ter colocado ele naquele panelão com azeite, podem ter feito isso, porque a intenção era torturar. Agora, se Eurípides Bassanufo, dando aula, com a bicorporeidade, ele ia onde ia, fazia o que fazia, com fenômenos que nós ainda não temos maturidade nem necessidade de entender, porque não daríamos bom uso, quem disse que ele ficou ali, cozinhando no azeite? Pode ter sido transportado, porque quem mostrou para ele o futuro da humanidade com o Apocalipse, Jesus, poderia ter tirado ele dali. Não é? Quando nós vamos estudar ectoplasmia, sabemos que nesse momento, muitos dos senhores, se não todos,
doando ectoplasma para o socorro dos espíritos desencarnados acolhidos nessa casa. Nas reuniões de materialização, o ectoplasma ele pode ser doado com uma abundância tamanha que se percebe ele saindo dos orifícios, nariz, boca, ouvidos, com uma forma mais visível, leitosa, não é? Mas o ectoplasma também, quando você abraça alguém com muito amor, você está doando sua energia. É um nível invisível de uma energia que parte de você. Mas vamos sair lá do caldeirão, passamos em Pátimo só para lembrar que ali, não tendo mais a quem falar sobre Jesus, ele começou a cantar Jesus para a natureza. E os peixes e os pássaros vieram. Vocês vão entender por quê eu estou fazendo essa referência. E João, quando, nessa história do caldeirão, que eu acredito que deve ter acontecido, ainda que ele tenha feito uma bilocação, Jesus ia dar do seu jeito, porque ele pode, com a força do pensamento, ele desligou da nebulosa solar uma bola de fogo incandescente que fez a Terra, que a gente hoje está aqui falando, vivendo, vestindo o corpo terreno. Por que ele não podia ter um amigo de uma situação grave? Ou então simplesmente encapsular aquele amigo. Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós não vemos a situação lá de Daniel, aquele quarto homem da fornalha, que seria um espírito. Os três eram vivos, eram carnais, e lá na fogueira não queimaram. E descobriu-se que tinha mais alguém que só poderia ser um espírito, que é chamado o quarto homem da fornalha. Está lá em Daniel. Olha, se os três colocados no fogo não queimou, por que João Evangelista não pode ter passado por uma situação e ter sido encapsulado numa energia tal, porque o amor dele por Jesus já era verdadeiro? Nós sabemos que os faquires na Índia passam por situações e ficam isentos da dor, isolados com a força do pensamento, não é? Nós sabemos que o doutor Bezerra de Menezes agora está com o bisturi dele trabalhando, muita gente aqui na coluna, no baço, no fígado, e ninguém nem está sentindo, nem vendo. Não é? Tudo bem. João foi o último discípulo a desencarnar. Por quê? Porque dizem que depois desse momento no caldeirão, os soldados ficaram. E aí libertaram João com uma proposta: que ele retornasse ao continente, mas não utilizasse mais o nome de João. E aí ele retorna ao continente e apresenta o nome de Francisco, Pai Francisco. Desencarna, idoso, sem nenhuma violência, esgotando toda a energia do corpo físico. Ponto. Mais tarde, surge na Hungria, na Itália, em Assis, alguém que, segundo o João Nunes e o espírito que dita para João Nunes, quando aquele espírito, que é João Evangelista retornando para uma missão chamada por Jesus, um espírito tão lúcido que ele mesmo preparou a sua reencarnação, convidou aqueles espíritos que se reuniriam com ele na tarefa de evangelização. São os primeiros franciscanos, os 200 primeiros. Dentre eles, eu gosto de frisar que estava Antônio de Pádua. E depois nós vamos conhecer um outro grande amigo de Francisco, que vocês conhecem. Aqui no Brasil, Fabiano de Cristo. E João prepara a reencarnação dele, apesar do corpinho estar se formando no útero da dona Picá, ele mantinha a lucidez. E Pedro Bernardoni, que seria o teu pai, o pai dele, estava em França fazendo viagem para trazer tecidos finos e vender ali em Assis. Naquele período, a mãe dele entra em seu trabalho de parto. E os dias passam e nada dela conseguir dar à luz àquela criança. As datas já estavam extrapolando e ela não conseguia dar à luz ao seu bebê. Um peregrino, segundo historiadores e biógrafos, passa na residência do Pedro Bernardoni
chama a secretária dela, a criada, e fala: retire-a de dentro de casa, leve-a para o estábulo da casa, do contrário, essa criança não vai nascer. E a mãe do Francisco, que ainda não era Francisco, é colocada fora de casa, no local onde os animais eram agasalhados, e quando é retirada de dentro de casa, o bebê nasce. Com uma semelhança com alguém, vocês não acham? Pois é. A mãe, encantada com o bebê, olha para ele e fala: chamarei de Giovanni, João. E passa a chamar o recém-nascido de João. Quando Pedro Bernardone chega da França, encantado também com o filho, e a mãe diz o nome dele é João, ele fala: João, eu não vou fazer nenhum carinho na hierarquia da Igreja Católica. Eu vou colocar o nome de Francisco em homenagem à França, que é de onde vem as minhas finanças. E altera o nome de Giovanni João para Francisco Bernardone. E aí já vem um detalhe, né? Porque lá em Pátimos ele chegou como João. Quando liberto, pediram: não use mais esse nome para que Roma não saiba que nós burlamos a lei. Assim como fez Sérgio Paulo com o jovem Gesiel depois das galés. Essa é outra história que está no Paulo Estevão. E a partir dali, Gesiel não usa mais o seu nome e muda para Estevão. E aí vem aquela ideia de que quando nós nos transformamos, devemos aperfeiçoar nossa personalidade, modificando-nos o caráter para o verdadeiro cristão. Também é outra história que não vou entrar nela agora. Mas vamos encontrar o quê? Francisco cresce. E vocês conhecem a história, que eu não vou repetir, porque o filme está aí, Irmão Sol, Irmão Lua, belíssimo, vejam, recapitulem, sintam saudade de Jesus. E chega o momento em que aquele espírito é convidado para restaurar a igreja de Cristo na terra. A princípio ele pensa que é a igrejinha de São Damião que está caindo aos pedaços. E ele vai e começa a recolher. Ele tem aquele momento de ruptura com a família, porque na loja de tecidos finos, quando os mendigos passam, ele dá as peças de tecido e vai ficar doido, e é uma luta só, que está lá no filme. Irmão Sol, Irmão Lua, vocês conhecem? O que acontece? Ele vai restaurar a igreja de São Damião. E a voz continua: Francisco, restaura a minha igreja. Até que a sensibilidade mediúnica vem e ele percebe que não é aquela igreja de São Damião, mas é o movimento cristão na terra que está desnorteado. E aí ele se prepara e vai com alguns companheiros a Roma. Chega em Roma, não permitem, porque ele andava de forma simples. Ele desnudou-se do mundo para fazer um novo caminho. Não quer com isso dizer que Deus nos convida à mendicância para divulgar o reino. Não é. Naquela época, naquela conjectura, com a missão dele era próprio daquilo que ele devia fazer. Porque ele estava acostumado com tudo que o luxo pode oferecer ao seu nível naquela época. E ele rompeu porque não tinha como ele cumprir a missão dele como filho do Pedro Bernardone. Né? E aí nós vamos encontrar o Papa Inocêncio. Não recebe Francisco. Não recebe. Descalço, desfigurado, quase que esquelético. Mas tinha que oficializar a ordem, porque o bispo havia exigido. Não recebe. E Francisco fica, se eu não me engano, uma semana nos jardins lá fora. Até que Inocêncio tem um sonho, onde um outro da hierarquia católica, já desencarnado há 100 e poucos anos, apresenta-se para ele e fala: Inocêncio, receba Francisco, porque Jesus quer. E aí, ele recebe Francisco, dá permissão a ele para fundar a ordem. E Francisco desejava uma ordem sem sacerdotes, onde cada um vivesse o Cristo internamente e divulgasse ele com as suas próprias ações. Por isso que tem um momento que diz assim: se necessário, use palavras, porque primeiro nos esforcemos
para nos tornar pessoas melhores, né? Depois Francisco tem notícia de que o Inocêncio está doente. E aí ele volta para visitar Inocêncio. Porque Inocêncio estava meio que comprometido com os cruzados, né? Na perseguição aos mouros, que ele abençoou, né? Ele, figura que era de uma liderança naquele momento, abençoou a perseguição aos mouros, e muitos foram mortos. E aquilo trouxe para Inocêncio um remorso. E Francisco tem notícia de que Inocêncio está doente e vai visitar Inocêncio. E ele se depara com o Papa leproso, em carne viva, fétido. E quando ele se vê diante daquela situação, ele não sente nojo nem asco. Porque Inocêncio, por conta do remorso, alterou situações no corpo dele e somatizou uma lepra. Né? Mas Francisco, diante dele, simplesmente pensa: é o meu irmão. E ali ele faz a sua primeira prece diante daquele Papa, e quando ele eleva os braços em oração, quando ele termina a oração, Inocêncio está limpo. E Francisco segue a sua jornada. Nós vamos encontrar vários momentos de Francisco. Nós vamos, porque teria que ser o Francisco 1, 2 e 3, porque material tem. Né? Material para Francisco tem. Estudo 1, 2, 3 e olhe tantos mais que os Espíritos deram intuição. Mas aí tem um momento de Francisco que ele vai pelo deserto com a proposta de encontrar Saladino. É um líder muçulmano. E Saladino vivia numa tenda no deserto com seus guardas, que não eram quaisquer eram realmente aqueles que guardavam. E observa aquela criatura meio baixinha, caminhando, trôpego, no sol do deserto, e pensa: que audácia! Quem é aquele que se aproxima da tenda do meu Senhor? E aí, sabe o que é que eles fazem? Soltam os bichinhos, os cãezinhos. Mas vocês sabem quais eram os cãezinhos de Saladino? Leões africanos. E coloca para recepcionar aquele louco que está se dirigindo para a tenda. E os leões partem com tudo. Quando chegam próximo a Francisco, começa a balançar o rabinho. Quem falou para peixe sabe tocar o leão, não é? E ele vai estar diante de Saladino, conversa com Saladino. Resumindo, tem uma fala de Saladino, onde ele diz assim: se houvessem 2 homens iguais a você, não haveria guerra na terra. Pena que Saladino não quis ser o segundo, porque muita coisa poderia ter sido resolvida ali, muita pendência. Depois nós vamos encontrar a história de Francisco, como por exemplo, quando na cidade de Gúbio acontecem várias mortes do quintal, criações sendo mortas, e descobre-se que tem um lobo agindo naquela área. E aí eles saem para caçar o lobo, com a intenção de passar o cerol no lobo. E Francisco, quando toma conhecimento, pede: aguarde um pouco, deixe-me procurá-lo. E sai procurando na floresta e encontra o lobo. Essa história do lobo de Gúbio é verdade. E ali, ele que já tinha falado para pássaros e para peixes, ele conversa com o lobo. Olha só, você está dando prejuízo. Vão querer acabar com você. Mas eu tenho uma proposta. A partir de hoje não te faltará comida. Eu garanto que você não come mais bichinho nenhum. E o lobo entra na cidade de Gúbio, ao lado de Francisco, balançando o rabinho. É a história do lobo de Gúbio. Por isso que ele traz o lobo próximo a ele em algumas estátuas. E esse mesmo Francisco, nós vamos compreender que tem toda a história, né? Que seria para a segunda parte, porque senão eu não vou entrar onde eu quero compartilhar com vocês uma parte que eu aprendi sobre Francisco. Vocês vão levar depois dessa viagem. Saímos da Galileia, passamos na Hungria, né? Segundo Humberto de Campos,
O Evangelho de Jesus foi trasladado da Palestina para a França e trazido para o Brasil por Francisco de Assis. Uma das suas obras, Humberto fala isso. Aí nós vamos encontrar esse espírito que no final da vida dele desenvolve o tracoma. Primeiro ele tem aquela decepção porque a ordem dele entra por uma situação que reproduz Roma e não era o que ele queria. Mas ele já estava cansado, já estava doente, né? Tem a história dele com Clara, tem a visita que ele vai fazer a Clara. E num determinado momento, Clara olha para ele já está se despedindo. Pai Francisco, quando é que eu vou te ver novamente? Estava nevando. E ele olha para a Clara, olha para a neve, quando voltar a primavera. E desce o caminho. Quando ele chega próximo à porta derradeira que ele tinha que transpor, ele observa que ao lado dele as flores desabrocharam. Era o amor de Clara por ele. E ele volta e conversa um pouco mais com ela. E segundo alguns biógrafos, naquela região as flores brotam em pleno inverno, até hoje. Depois nós vamos encontrar esse espírito, esse Francisco, quando ele tem um problema na vista, o tracoma. E à época não havia tratamento para o tracoma. E Frei Leão está do lado dele, porque ele tinha que ser tratado para que a doença não avançasse. E o tratamento naquela época era cauterização com fogo, ferro e brasa. E o Frei Leão narra que naquele momento não aguentou e desmaiou. Porque Francisco, olhando para o fogo, falou: irmão fogo, veja como vai cuidar dos meus olhos, porque é a última vez que eu te vejo. Aí nós entendemos porque é que esse cantor de Deus tem essa interação com a água, irmão sol, irmão lua, irmão fogo, irmão terra, irmão ar. Francisco desencarna, não é? Tudo bem. E o que é que nós vamos falar de Francisco agora? Porque eu não queria ficar só na história que os filmes e os historiadores da Terra contam. Nós sabemos do trabalho que Divaldo desenvolve na Mansão do Caminho. Ele queria fundar uma instituição para atender 30 crianças. E Joana diz assim para ele: que tal começarmos com 6? E segundo Divaldo Franco, o projeto da Mansão do Caminho, Joana de Ângeles, que é a Clara de Assis, foi consultar Francisco e recebeu o aval dele para que a Mansão do Caminho fosse fundada. E aí nós vamos agora entrar numa outra situação. Não sei se vocês conhecem, vocês já leram, o SEI, Serviço Espírita de Informação, um folheto, né? Que trazia mensagens, tal. Um dos articulistas do SEI chama-se Ayrton Xavier. De repente, alguns não ouviram falar. Eu acho que online ainda existe o SEI, não tenho certeza. Eu tenho alguns exemplares antigos em casa. Mas o senhor Ayrton Xavier, ele foi fazer uma palestra no Centro Espírita Filho de Deus, em Curupaiti. E a palestra era sobre quem? Francisco de Assis. Eu poderia ter iniciado minha fala a partir de aqui, mas eu preferi ir lá na Galileia, na Judéia, viajar um pouquinho para chegar aqui. O senhor Ayrton Xavier, quando ele foi começar a palestra dele no Filho de Deus, ele iniciou assim. Primeiro ele chegou 10 minutos atrasado. Mas não era que ele tivesse atrasado, é que ele foi visitar um dos rancenianos, que mora lá na colônia. Já está desencarnado também, Tonhozinho. Aí, mas ele tinha a intenção de chegar um pouquinho atrasado. E quando ele iniciou a fala dele, ele falou assim: olha, numa determinada região da espiritualidade, alguns espíritos resolveram fazer uma homenagem a Francisco de Assis. E aí convidaram Francisco. E se prepararam. Um salão muito bem iluminado, florido, uma banda de música tocando. Colocaram um tapete vermelho.
Dom Francisco. A palestra seria 8 horas, como se fosse 8 horas da noite. A partir das 7 horas, o salão estava em festa. Deu 7h35, 7h40, 7h45, 7h50 e nada de Francisco chegar. E o pessoal, meu Deus, como deve ser marcar com o espírito superior como Francisco? Espíritos desencarnados. Como deve ser marcar com Francisco, o espírito superior? Deu 5 para as 8, Francisco não chegou. Deu 8 horas, Francisco não chegou. Aí deu 8h05, 8h10, 8h15, 8h30, Francisco não chegou. Francisco não veio, muito atarefado, não pôde vir. A banda parou a música. O salão começou a se esvaziar. Eles foram, recolheram o tapete vermelho. E quando o salão já estava quase vazio, perceberam que no canto do salão tinha um grupo de pessoas de estatura baixa, conversando discretamente. E quando aquele que convidou olhou direitinho, quem estava lá? Francisco. E aí eles pensaram, Francisco, alguém que serviu ao Cristo de pés descalços, vocês acham que ia pisar em tapete vermelho? Jesus, no domingo de Ramos em Jerusalém, colocaram um tapete vermelho. E o que foi que ele fez? Pediu que fossem pegar um jumentinho, e Jesus subiu no jumentinho, e entre o tapete vermelho e Jesus, quem foi que pisou? O jumentinho. Então, vocês acham que o jumentinho de Jesus, como ele se considerava na Itália, aí eles perceberam que Francisco tinha chegado muito cedo e estava discretamente conversando. Aí, o seu Ailton Xavier dá para nós uma noção de que esse espírito continua lúcido e orientado no serviço com Cristo. Porém, a parte que me toca muito da palestra do Ailton Xavier é quando ele fala que ele, Ailton e um grupo de outros companheiros espíritas, uma vez por mês, tinha uma tarefa na comunidade Rio das Pedras, distribuindo sopa. Aos domingos, era um domingo. E aí eu estou olhando o relógio, é esse mês. E aí o que é que acontece? Um determinado domingo, eles estão lá preparando para distribuir a sopa, e o seu Ailton tem uma vidência mais educada. Ele olhou a turma na comunidade e percebeu vários franciscanos em meio à comunidade. A fila da sopa começou a se formar. E eles viram franciscanos, tocavam uma criança, tocavam um idoso, como se estivesse espiritualmente envolvendo para conduzi-los para a fila. E o seu Ailton pensou, ué, o pessoal da Toca de Assis está fazendo um trabalho junto no mesmo dia que nós fazemos aqui na Rio das Pedras, interessante. E ele ficou observando, na tarefa, mas observando. De repente, um dos franciscanos levanta, abaixa o capuz um pouco, né? E olha para Ailton Xavier. E vocês não imaginam a cara do franciscano. Sabe quem é? Gonzaguinha em espírito. E aí seu Ailton olha e fala, ué, mentalmente, Gonzaguinha vestido de franciscano? Olha, quando eu encontro seu Ailton, eu pego no pé dele. Faça novamente aquela palestra para eu guardar mais detalhes. Resultado. Ele vira para Gonzaguinha e em pensamento ele diz assim, está se sentindo próprio Francisco de Assis. E Gonzaguinha telepaticamente responde com uma música. Nunca fui, nem pretendo ser Francisco de Assis. E aí começa o primeiro contato do Ailton Xavier com o espírito Gonzaguinha. E ele tem um trabalho interessante, só que não é divulgado, porque depende de outras necessidades, como autorização para que as músicas sejam divulgadas. À época ele disse que ele estava tentando conversar com Danilo, filho do Gonzaguinha, mas eu não sei do que ficou essa história. Mas vamos voltar.
E aí ele vira para Gonzaguinha e pergunta, mas quanto franciscano? E Gonzaguinha traz uma outra informação muito importante para nós. Aí ele disse, o senhor sabe, esses franciscanos demais são jovens que têm desencarnado nas comunidades envolvidos no tráfico. São jovens que desencarnaram muito imaturos, que foram adotados pelo tráfico por conta de todo um desleixo da nossa sociedade, carência de humanidade. E Francisco tem recolhido esses jovens, dando-lhes uma proposta de evangelização, convidando-os para fazer parte da falange que ele coordena e dirige. Então, pode observar, muitos têm a carinha de bebê, são recém-desencarnados. E o seu Ayrton narra que, a partir daí, certo dia ele estava na madrugada sem sono, às 3 da manhã, e teve vontade, ele toca violão e compõe. E começou a sentir vontade de tocar violão. Olhou para um lado da varanda do apartamento e percebeu uma presença. Quem era? Gonzaguinha. E aí ele perguntou, me conta, como foi a sua jornada ao desencarnar? Como você se sentiu? E Gonzaguinha narrou para ele que quando ele desencarnou num acidente de carro, eu acho que foi lá no Paraná, se não me engano, ele sofreu um acidente e se viu naquela mata do Paraná. Por um período, várias bolhas verdes, opacas, vinham na direção dele e sumiam. E ele estava sem entender nada. E aí seu Ayrton, aí fala para o seu Ayrton que ele, na hora que ele teve aquelas percepções dessas bolhas verdes opacas, ele percebeu a presença de um amigo espiritual. E aí ele pergunta, o que está vendo comigo? Que bolhas são essas que chegam em mim e somem? E o orientador espiritual que estava ali auxiliando naquele despertar, fala para ele, você lembra quando na infância dos teus filhos você os levava à praia e fazia bolinha de sabão e ficava brincando para ver quem arrematava mais no peito? Pois é, você fazia isso com os teus filhos. Essas bolhas não têm brilho, elas estão opacas. Mas essas bolhas, cada uma delas, são preces que os seus fãs fazem por você. As músicas que você compôs traziam uma mensagem digna, de esperança, de alegria, de paz. A saudade dos seus fãs se materializa como uma chuva de bênçãos que chegam até você, como as bolhas de sabão na infância dos teus filhos. E aí, seu Ayrton continuou a palestra. No momento, ele disse assim, o Caetano Veloso, certa vez, narrou que os arranjos da música de Gonzaguinha eram, sabe, algo que nem ele, Caetano, nunca conseguiu fazer igual. E eu perguntei a Gonzaguinha, como é que você conseguia fazer arranjos tão belos? E dei uma outra informação que eu quero compartilhar com vocês. Gonzaguinha olhou para ele e falou, pois é, a música entrou na minha alma há muito tempo. Lá atrás, séculos atrás, eu viajei, estava precisando de dinheiro, trabalhei em um navio negreiro. Viajei em um navio negreiro. E os negros eram retirados dos seus lares e jogados nos porões do navio como se fossem animais. Ah, o senhor não sabe. Muito poucos sobreviviam. Aqueles que chegavam nos portos para serem vendidos era uma quantidade ínfima diante daqueles que eram retirados das suas terras. E eles eram jogados nos porões do navio sem higiene, sem cuidados, faltando comida, dignidade, morrendo de sede, de frio. Muitos, em choque, traumatizados, desenvolviam enfermidades, contaminavam os outros e eram jogados ao mar. Era assim que funcionavam os navios negreiros.
Mas naquele navio que eu viajei, estava trabalhando. De repente eu comecei a ouvir um som que parecia um lamento. E eu fiquei curioso. Que som é esse? E me falaram, são os negros no porão. E eu desci ao porão. E eu posso informar o Senhor que o som e o lamento daqueles negros entraram na minha alma de um jeito que nunca mais saiu. Por isso que na música eu exteriorizava de uma fonte inesgotável a dor daqueles negros na minha alma. Mas também tem uma informação. Naquela viagem, eu descia aos porões tanto quanto fosse necessário, dando água na boca, porque eles estavam amarrados, dando comida na boca. E pelo menos naquele navio, somente um negro morreu. Essa história do seu Ayrton Xavier, passando por Francisco no acolhimento a jovens desencarnados de forma tão anônima nas comunidades e nos guetos, nos fez chegar a Gonzaguinha. Não é? Por isso eu fiz questão de compartilhar, porque são valores da alma. Quando nós saímos de casa e viemos a uma instituição para ouvir falar de Jesus, nós precisamos levar algo dentro da nossa alma que nos permita nunca mais sermos os mesmos. A Joana de Ângeles Espírito, ela diz: aquele que diz que encontrou Jesus e não sofreu nenhuma modificação moral, está iludido. Ainda não encontrou. Simplesmente viu passar. Porque aquele que encontra Jesus continua lutando nas suas imperfeições, mas com a dignidade de uma fidelidade de não perder o roteiro do Cristo. E aí acaba a palestra do Ayrton Xavier. E nós vamos agora nos lembrar, pelos últimos minutos que temos, 15 minutos, né? Neste livro, Transição Planetária, quando os espíritos Filomeno Miranda estão narrando o resgate dos desencarnados, naquele tsunami na Indonésia e tal, chega um momento que ele vai narrar uma reunião que acontece na espiritualidade, e ele diz assim: nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado: Mestre sublime Jesus. Eu faço questão de ler, porque enquanto eu estava meditando se eu lia ou não, alguns espíritos aqui do meu lado me pediram para ler. E ainda complementar com a seguinte informação: a regeneração da Terra é tarefa de Francisco de Assis. Foi ele o primeiro evangelista nos pés da cruz. E ainda deixa um recado para nós: o Brasil ainda vai passar por tormenta por algum tempo, mas Maria de Nazaré vai lavar todas as manchas que ficaram em nossa terra. Porque os dois que estavam aos pés da cruz não estão dormindo. Nós não fazemos ideia do número de espíritos fiéis a Jesus que estão neste momento trabalhando em todos os cantos da terra, especialmente no solo brasileiro. Porque Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é proposta de um espírito desencarnado Humberto de Campos. É concretização do planejamento de Jesus. A terra não está à deriva. A treva está atuando o tempo pesado. E está sendo permitido, porque dentre eles poucos ficarão na terra. Fazei que estendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Enquanto nós queremos medir a nossa rebeldia, observamos o nível da nossa reação. Espírito fiel a Jesus não reage. Espírito
espírito fiel a Jesus, age com Jesus e cumpre dele, faz o que precisa fazer. Nós somos rebeldes, nós fazemos o que nós queremos, por isso reagimos. Alguém nos quer, a gente reage. Mas quando nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo que fidelidade a Jesus é: Senhor, o que queres que eu faça? E cumpre o dever. Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servirmos, quando somente nos temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para nos servir. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É a fala de Paulo de Tarso. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossa dificuldade e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito na viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes na sombra da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. E concluindo, ele diz assim: Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco aqui, ele se coloca como trânsfuga. Trânsfuga é aquele que foge do dever. Se Francisco foge do dever, o que fica para nós? Não é? Depois, no outro livro que eu não vou ler, Perturbações Espirituais, nós vamos encontrar a narrativa de um momento em que o Dr. Bezerra de Menezes está conversando com um rabino, um obsessor ferrenho, magoado, ferido, revoltado, jurando dissabores. E quando o doutor Bezerra aproxima-se para um diálogo, ele fala: não quero, e fica arredio. E Bezerra de Menezes diz assim: calma, não sou eu quem vai conversar com você. E aproxima-se Francisco e faz a doutrinação daquele espírito. Durante muitas décadas, as reuniões dos centros espíritas doutrinavam espíritos que vinham magoados, revoltados, vingança, tal. Nos momentos atuais, as reuniões de doutrinação na casa espírita lidam com seres das trevas, que estão tentando dar a última cartada na humanidade terrena para não ficarem sozinhos no inferno consciencial. Então, nós pedimos a Jesus que nos auxilie com todas as nossas lutas, e nós somos honestos, porque nós ainda temos muita mazela humana em nós. E olha, nos constrange, mas não nos envergonha admitir. Porque se nós sentimos vergonha de admitir que temos uma sopa de muita imperfeição para filtrar, nós estamos fugindo da chance de nos libertar. Mas com todas as nossas deficiências e lutas, que todos os dias, ao acordar, quer dizer, chegamos no corpo físico de manhã cedo, a hora que for, sentimos que estamos despertando antes de abrir nossos olhos. Senhor, obrigada pela bênção de mais um dia. Envolve meu lar, minha família, minha casa, meu trabalho, minha vida, meus vizinhos, meus irmãos de bairro, de humanidade.
Dai-nos coragem, Senhor. E aqueles que nos perseguem e caluniam, manifeste-se também para eles, para que eles possam despertar e juntos conseguirmos seguir amparando-nos uns aos outros em direção à porta da libertação, que é a nossa ética moral. Que nós possamos dormir refletindo no dia de hoje, Senhor. Eu ainda me senti magoado. Fiquei frustrado. Eu fiquei até revoltado. Porque a minha emoção entrou num desequilíbrio e eu não soube dar a resposta que minha razão corrida. Mas me ajuda, Jesus. Para que durante os momentos de sono físico, eu, espírito, enfraquecido no meu desejo, possa ser fortalecido por aqueles que me conhecem de ontem. Me prepararam para hoje e me aguardam amanhã. E Bezerra de Menezes também vai encarnar. Os espíritos dizem, e o Divaldo narra, que a partir de 2025, reencarnações muito notórias vão acontecer na Terra. Francisco, segundo o Divaldo, a partir de 2030 estará na Terra. E perguntaram a ele, mas vai reencarnar no Brasil? Não. Vai continuar reencarnando na Europa por conta do materialismo. Mas Clara vai reencarnar no Brasil. Porque a partir de 2045 eles já estarão atuando na sociedade humana. E não será de outra forma. Deus não é de plástico. Então ele não é descartável. Falem o que fizerem, proponham o que quiserem, mas ninguém, nem mesmo a nossa rebeldia consegue nos apartar do amor de Deus. Então, que nós, jovens, meditemos, porque esses espíritos precisam de paz. No livro Transição Planetária é revelado que estão vindo das Pleiades, de Alcione, espíritos que nunca vestiram um corpo de carne na Terra. Evoluíram em outras situações. São espíritos superiores. E se apresentaram a Jesus para auxiliá-lo na transição moral da Terra. Então, lá fora ruge a tempestade do poder temporal, do egoísmo, do orgulho, da calúnia, da maldade, da corrupção, da falta de ética. Mas Jesus não perdeu a ética, nem perdeu a terra. Que a paz seja com todos. Está vendo? Jesus conduz. Pois é, né? Ficamos sem palavras. Envolvidos assim de tanta beleza. Primeiro, a história nos comove, né? E sabermos que tem espírito da envergadura de Francisco, que fez e continua fazendo tanto, servindo de exemplo, e nós ainda somos tão cabeça dura. Mas conhecer a história através da nossa irmã, com tanta sabedoria, né? A gente precisa ressaltar isso. E que passa a história, passa o seu conhecimento com uma docilidade, né? Com prazer de fazer isso. Faz questão de dividir o muito que sabe, né? E dessa forma doce que envolve a todos nós. Olha, se eu pudesse ver, eu não vejo, eu sinto, mas eu não vejo. Se eu pudesse ver o que está acontecendo neste salão, nesta noite. Não sei se aqui tem alguém, a nossa irmã de vez em quando tem. A casa do caminho se repete. Só abusando dos 5 minutos, nos convidaram alguns anos atrás para participar da jornada da pomada do Ovo Pedro lá em Campos. E
algo, sabe, não sei se ainda é feito daquela forma. Muitos companheiros de várias casas, de vários lugares. Então tem aqueles que ficam higienizando os potinhos com álcool, tem aqueles que estão mexendo lá. E todos podem mexer o caldeirão da pomada, enorme, com espátulas grandonas. Mas enquanto a pomada está sendo mexida, os potinhos higienizados, arrumados nas mesas para depois serem preenchidos, pessoas cantam, assim, né? Com amizade. E eu lembro de uma senhora, que eu fiquei apaixonada. Eu lembro de uma senhora, já bem idosa, músicas belíssimas, mas aquela marcou. Por quê? Eu já conhecia a história de Lucas Lucano, médico de almas, porque Amazonas Hércules era apaixonado por esse livro. E quando ele já estava prestes a desencarnar, nós pegávamos carona. Quem chegava perto do leito dele pedia para ler um pedacinho do livro, porque já não enxergava mais. E a última pessoa que pegou o Lucas Lucano foi eu, que está comigo até hoje. Resultado, naquele dia, lá em Campos, na preparação da jornada da pomada, que eram 3 dias, na hora que aquela senhora abriu aquela garganta de luz para cantar a música Lucas Lucano, médico de homens, médico de almas, esse ser insignificante que sou, eu senti uma alegria, uma emoção tamanha e fechei meus olhos. Graças a Deus que eu lembrei de fechar os olhos, porque essa evidência com o olho aberto só em momentos muito especiais. Mas quando eu fechei os meus olhos, eu não estava mais naquele espaço. Eu me vi transportada para a casa do caminho na estrada de Jope. Porque Lucas foi médico de Paulo. Esteve na casa do caminho. Então eu acho que ele deu uma palhinha na onda mental dele para quem estava mais antenado. E eu fui socorrida. Eu consegui ver aquelas camas rasteirinhas com corpos tortos sendo cuidados por muitos caminheiros. Então, quando José falou, se eu pudesse ver o que deve estar acontecendo. Olha, se a casa espírita nos dias de hoje, especialmente, tem a proposta de ressignificar a casa do caminho, não tenhamos dúvida que ela está aqui presente agora. Pois é. E é por isso que estamos aqui todas as quartas-feiras, né? Tentando aprender um pouquinho mais, tentando crescer, tentando evoluir, tentando nos conhecermos melhor, né? Para que então possamos fazer mais e melhor, para que um dia cheguemos à sabedoria da nossa irmã. Não, a de Francisco, porque a minha está colada. Não, mas primeiro tem que chegar a sua, para depois chegar a de Francisco, podemos dar saltos, né? Nós não damos saltos, né? Então, primeiro vamos chegar a Maria de Fátima, depois, quem sabe, Francisco. Vamos cá dizer e agradecer o seu carinho, a sua gentileza por atender o nosso convite. Lembrar que é sempre gratificante ouvi-la, por isso não esqueça, ela está na Raia Rio de Janeiro, né? Ela pode até dizer melhor os dias e horários, são tantos horários, eu não sei. E lembrar a todos que dia 30 deste mês teremos um seminário aqui na casa com ela e o Eduardo Araújo. Dia 30 é um domingo, 9 horas da manhã. Então façam sua programação. Aí teremos 3 horas para ouvir Maria de Fátima e Eduardo. Certo? Vamos nesse programa. E a você, querida, todo o nosso carinho e a nossa gratidão. Prosseguindo, então, vamos aos nossos passos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Amado Mestre Jesus, Mestre querido, diante de tanta beleza, o que dizer neste momento, senão muito obrigado. Obrigado pela tua misericórdia por todos nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos proporcionar uma noite de tanta luz, de tanta serenidade, envolvido pelos amigos espirituais, pelo nosso querido Bezerra, e por que não dizer, também com a graça do nosso querido Francisco de Assis. Tudo isto acrescentado à propriedade, à boa vontade da nossa querida irmã Miranda, que aqui vem, com certeza de todo carinho, dividir conosco o muito que ela já adquiriu, logicamente, através do seu esforço, da sua dedicação. Para ela, Jesus querido, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E agora, Jesus querido, continuamos na nossa caminhada, conscientes do quão pequeno ainda somos, cheios de imperfeições, mas já estamos querendo melhorar, Jesus querido. Já viemos à tua casa, nos reunimos em teu santíssimo nome, e quantas vezes nos sentimos tocados pelo teu amor, e hoje não foi diferente. Somos tocados também por esses mensageiros que ao longo da existência tu envias a todos nós para servir de exemplo, como é o nosso querido Francisco de Assis. Querido irmão, gratos somos a ti pela tua grandeza espiritual e pela tua enorme humildade. Com certeza continuas trabalhando em prol do nosso planeta. Como disse nossa irmã, nosso planetinha está tumultuado. Mas tudo tem um propósito e sabemos que o governador Jesus está no controle. Sabemos que esses espíritos abnegados estão trabalhando para o melhoramento. Mas sabemos também, Jesus, que a nossa parte precisa ser feita, que a nossa transformação só depende de nós. E assim, nos tornando seres melhores, poderemos dar uma migalha de contribuição para a melhoria do nosso planeta. E quem sabe, sejamos merecedores de um planeta regenerado. Jesus querido, que através também do nosso querido Ismael,
guardião do nosso Brasil. Este Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que por vezes achamos que está tão distante de tudo isso. Vela pelo nosso país. Intercede a Jesus e as forças superiores para que toquem os corações e as consciências dos nossos políticos e assim promovam o bem comum, a paz. E assim possamos desfrutar de dias de paz, harmonia e união. Jesus querido, abençoe o teu planeta, o nosso planeta, envolvendo especialmente os mais necessitados, aqueles que têm fome, sede, frio, abandonados, desabrigados, aqueles que vivem nos campos de batalha sem paz e sem trégua. Envolva todos no teu amor. Estende as tuas mãos curadoras sobre todos os enfermos, onde quer que estejam, para que também possam sentir alívio às suas dores e dificuldades. Enfim, Jesus querido, temos motivos para te agradecer a todo instante, todos os dias. Mas a queremos agradecer também a Mãe Santíssima, que sempre estende o seu manto de luz e de amor sobre toda a humanidade. Agradecendo ao nosso querido Bezerra e a tantos amigos espirituais. Mas aqui deixamos o agradecimento maior a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um belo dia que nos foi concedido neste nosso processo reencarnatório. E assim, repletos de alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião. Damos todos.